Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O programa de hoje é especial, é sobre o cineasta Hector Babenco. Comigo, mais uma vez, Paulo Camargo, professor universitário, crítico de cinema e um dos editores do portal cultural Escotilha. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Marden. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, Hector Babenco, que muita gente diz que é o mais argentino dos cineastas brasileiros, eu acho até que os hermanos devem dizer que ele talvez seja o mais brasileiro dos cineastas argentinos. Nasceu na região de Buenos Aires e saiu de Buenos Aires ainda muito jovem, com 17 anos, morou 2 anos na Europa e depois se fixou no Brasil, veio para cá, ele tinha apenas 19 anos. E construiu toda a carreira cinematográfica dele aqui no Brasil. Sim, eu acho que o Hector, ele tinha digamos, um repertório cinematográfico internacional, né? Ele tinha essas raízes portenhas muito fortes, mas ele fez uma escolha, né? Uma opção pelo Brasil. Tanto que ele falava um português extraordinariamente correto, articulado. Apesar de ter ele sempre manteve aquele leve sotaque. A cadência, né? Mas ele era muito articulado. Eu sempre gosto de dizer que o estrangeiro que abraça a língua portuguesa com o gosto que ele abraçou pode sim ser considerado brasileiro, porque ele a usava com muita articulação, né? Com muita desenvoltura. E o primeiro trabalho assim profissional que ele faz no Brasil na área de cinema foi um documentário que foi lançado em 1973, o fabuloso Fittipaldi, que ele fez em co-direção com o Roberto Farias. Roberto Faria, o irmão mais velho do Reginaldo Faria, do ator, e que vinha do sucesso daquela trilogia de filmes com o Roberto Carlos, né? Ele dirigiu os 3 filmes. Também havia dirigido um clássico do cinema brasileiro, O Assalto ao Trem Pagador. Que é um filme extraordinário, um grande filme policial brasileiro, né? E veio a dirigir pouco depois o Pra Frente Brasil. Então é um nome importante no cenário cinematográfico brasileiro. E muito importante também na militância pelo cinema brasileiro, né? Ele chegou a ser presidente da Embrafilme, né, e de outros conselhos. Foi fundador da Academia Brasileira de Cinema. É um nome bem importante. Então esse trabalho, esse primeiro trabalho que eles fizeram juntos, o fabuloso Fittipaldi, acompanhou ao longo do ano de 1972 o Campeonato Mundial de Fórmula 1, que terminou sendo vencido pelo Fittipaldi. Na época ele estava na Lotus, foi o primeiro campeonato mundial que ele ganhou, ele chegou a ganhar um segundo em 74. Pela McLaren, né? Pela McLaren, mas esse documentário se concentra no ano de 72, 1972. O filme foi lançado em 73 e você percebe aquele formato padrão de um bom documentário. Imagens de arquivo, depoimentos de outros pilotos, de familiares, do próprio Emerson Fittipaldi. E esse trabalho abriu o caminho para que ele conseguisse fazer, em 1975, o primeiro longa dele, solo, primeiro longa de ficção, que foi O Rei da Noite. Esse projeto do Fittipaldi, né, entra em consonância aí com uma série de iniciativas no ano de 72, 150 anos da independência do Brasil, governo militar, um ufanismo elevado o Brasil tinha ganho a Copa de 70, né? Potência, né? Quer dizer, o Fittipaldi era um herói nacional e um herói bastante conveniente aí para o discurso oficial. Então eu acho que ele iniciou a carreira dele com um projeto que lhe deu visibilidade, né? E é um documentário que à época foi bem recebido, teve uma boa repercussão. E eu acho que O Rei da Noite é um daqueles filmes que anunciam muitos dos elementos que vão marcar a cinematografia dele. Eu acho que o mais visível, identificável, é justamente essa ideia de quem está à margem, né? É uma história sobre
personagens marginais. E marginal no sentido de estar à margem da sociedade, não necessariamente de serem bandidos, né? Embora ele gostava dos dois, dos marginais, digamos, os marginais sociais e dos marginais do crime, da vida bandida, né? Da vida bandida. Ele tinha adoração também por essa questão do sistema prisional, então ele estava nessa, né? Mas não é o caso aqui do Tertuliano, né? Do Tezinho. Não. E é uma história muito brasileira, né? É muito brasileira, mas que também tem toques portenhos, né? De uma certa maneira. Até tem o par central de atores, dois grandes atores, infelizmente já falecidos, Paulo José e Marília Pêra. Marília Pêra faz uma cantora de tango no filme. Sim. E os dois que são grandes atores do teatro, do cinema, da televisão, dois ícones de verdade, em belíssima forma, né? Num padedê ali, ou num tango, como queira, muito afinado, muito bem trabalhado. É um filme de atores, né? É um filme de personagens. É um filme que tem uma estrutura assim episódica, porque você começa... são as lembranças do Tertuliano já velho, e o envolvimento dele com três Marias e com essa cantora de tango, que é a personagem da Marília Pêra, né? O próprio Babenco, eu lembro, numa entrevista que ele deu... quando foi lançada pela primeira vez a caixa com a filmografia dele até então, e resgataram os trabalhos mais antigos dele, como é o caso do Rei da Noite, que foi o primeiro longa de ficção dele, e ele disse que quando fez... ele gostava do filme, por ter sido o primeiro e tudo, mas ele tinha muitas reservas a esse filme, porque ele achava que ele ainda não estava devidamente preparado. Ele dizia, eu não conhecia direito o ofício de fazer um filme, né? E até você consegue perceber essas pequenas falhas na condução da história. Mas isso que você falou de ter um elenco muito bom, principalmente esses dois, o Paulo José e a Marília Pêra, e mesmo vendo o filme hoje à distância, você percebe que ele tem muito mais qualidades do que problemas. Tudo bem, ele era exigente, muito exigente com o próprio trabalho, mas dá para dar um desconto. E é uma questão fundamental também na obra do Babenco, em todos os filmes dele, os filmes de ficção, é um extremo cuidado com o roteiro, né? Os roteiros eram muito, muito bem escritos. E por mais que ele fosse um diretor estreante em cinema de ficção, fosse um primeiro filme, você já percebe uma grande preocupação com a dramaturgia, né? E com a consistência dos diálogos. E, obviamente, a mise-en-scène deixa um pouco a desejar, especialmente porque ele era muito exigente, né? Ele era muito autocrítico. Então, penso eu que ao assistir, e esse era um forte na direção dele, a mise-en-scène com atores, né? Ele não tivesse algumas restrições, mas acho que é um belo filme e é um documento importantíssimo, né? Porque realmente traz em estado de graça dois dos maiores atores da história do Brasil. E esses problemas que ele próprio apontou nesse primeiro filme, vendo o filme que ele faz logo depois, em 1977, o Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, já é visível a incrível evolução dele como cineasta no intervalo de 2 anos apenas. Eu não questiono nem aqui o conteúdo de cada um dos filmes, até porque eles são bem diferentes na sua essência. Mas eu falo essa questão da mise-en-scène, de todo o conjunto que envolve a obra cinematográfica, é muito grande a evolução dele como cineasta do Rei da Noite para o Lúcio Flávio, que marca o primeiro trabalho dele adaptado de uma obra do José Louzeiro. José Louzeiro. Eu, nessa época, eu era pré-adolescente, morava no Rio de Janeiro, e eu me recordo do mito Lúcio Flávio. Lúcio Flávio foi um grande assaltante, um grande bandido social, né? Com fortes ligações ali com o crime organizado no Rio de Janeiro, mas com um quê de Robin Hood.
de Robin Hood. E esse também era um território que ele adorava, né? E é um filme que trabalha muito com a ideia do cinema policial, tanto que foi um gigantesco sucesso de bilheteria, fez milhões de espectadores nos cinemas, mas tem esse olhar de também contar a história desses personagens, do personagem vivido pelo Reginaldo Faria, tem a Ana Maria Magalhães no filme também, de humanizar, né, esse bandido social, de mostrá-lo com cores mais intimistas, como uma pessoa de verdade, né? E eu me lembro, isso eu acompanhei pelos telejornais na época, eu era também adolescente, que não só os assaltos que ele promovia eram assim de chamar a atenção, mas mais ainda as fugas dele. Ele fugiu diversas vezes do presídio. De romantismo. De romantismo, né? Assim. E isso tudo está no filme. E você sabe que ele tinha chamavam ele de bandido dos olhos verdes, porque ele era um cara bonitão. Bonitão, né? E pegaram o Reginaldo Faria, que era um dos grandes galãs da época. Um ótimo ator e um dos galãs. E eu me lembro claramente, assim, de minha mãe e as amigas meio que suspirando por causa do Lúcio Flávio. Não era pelo Reginaldo, não. Porque ele saía na capa dos jornais, ele demorou para ser preso e tal. E é um filme que foi muito popular, mas muito. Ele é mais ou menos na mesma época de Dona Flor e seus dois maridos, que foi outro estrondoso sucesso de bilheteria, um momento em que o Brasil estava realmente apaixonado pelo cinema brasileiro. E tem todas as características que depois nós, espectadores, terminamos vendo como uma das características do universo cinematográfico do Hector Babenco, né? A gente falou da questão da margem, né? Do marginal. O Tertuliano de O Rei da Noite era aquele marginal que estava à margem. Já o Lúcio Flávio é o marginal mais clássico, digamos assim, né? O marginal ligado ao mundo do crime. Né? Mas o mundo do crime como uma ordem social, e como uma ordem social que, de certa maneira, se justifica em termos por conta de tudo que está... De todo o contexto o contexto do que estava acontecendo na época. Então, ele não faz um filme maniqueísta, ele não faz um filme em defesa da criminalidade, mas certamente não coloca o Lúcio Flávio numa posição de um bandido facínora. É um filme bastante interessante nesse aspecto, porque ele dá complexidade, né, a essa figura. E curiosamente, no ano do lançamento do Lúcio Flávio, 1977, é o ano que ele se naturaliza brasileiro. Ele já morava no Brasil há 12 anos, ele se mudou para o Brasil em 1965, quando ele tinha só 19 anos, e aí, em 77, 12 anos depois, ele se torna brasileiro. Como você mesmo, por opção, ele abraça o Brasil. E ele tem filhas brasileiras, quer dizer, ele teve uma vida, né? As esposas dele eram todas brasileiras, então, porque foram várias, então... Oficialmente 3. Mas e romances e tal. Então eu não acho, eu acho que ele, de fato, é o mais brasileiro dos cineastas argentinos. E, em 1980, ele dirige aquele filme que o projeta mundialmente. Mais uma obra adaptada de um livro do José Louzeiro, o mesmo que havia escrito o livro que originou o Lúcio Flávio. No caso do Lúcio Flávio foi uma série de reportagens, né? No caso do Pichote, que é o filme que ele faz depois, Pichote, a Lei do Mais Fraco, é baseado num livro, A Infância dos Mortos. Dos Mortos, exatamente. E é um filme que, mais uma vez, traz Marília Pêra, que eu acho que do elenco principal, ela e o Jardel Filho eram... Tinha a Beatriz Segal, mas eram que bem, maravilha. mas eram bem pontuais. O elenco como todo, as crianças, os adolescentes do filme, eram todos meninos de rua, meninos que ele terminou recrutando, mas que não eram profissionais. Não. O próprio Fernando Ramos da Silva, que faz o Pichote, era um menino de rua. Inclusive, antes do filme propriamente iniciar, existe uma apresentação ao filme que é feita pelo Babenco na comunidade de onde saiu o Fernando, né? Que é uma comunidade periférica em São Paulo. E
de certa maneira, demonstra o encantamento que o Babenco tinha pelo neorrealismo italiano, pelo cinema italiano de uma maneira geral, por um filme de imenso sucesso, prestígio, né, entre os críticos do Buñuel, lá, Os Esquecidos, os Olvidados, e ele vai nesse percurso aí realista de buscar a verdade, né, a verdade, trabalhando com atores amadores, preparando elenco, que daí o Fernando Meirelles, anos mais tarde, faria com Cidade de Deus, né? Mas uma coisa curiosa, você falou, fez a conexão com o Buñuel e com o neorrealismo italiano, apesar de Pichotti ser um filme colorido, né? A cor no filme é extremamente saturada. O que passa, pelo menos para mim, passou uma sensação de realismo muito mais forte. É como se ele estivesse fazendo um documentário. O filme tem um caráter documental muito forte. Claro, tem toda essa questão de um elenco maciçamente não profissional, pessoas que realmente vivem ou viviam aquela realidade que o filme mostra, né? São poucos atores profissionais interagindo com eles, mas a história era... Você abria qualquer jornal da época, você via vários Pichotes nas manchetes, nas reportagens daquele período. E o filme é um retrato muito fiel desse mundo. Cru, né? Cru, sem muita firula, bem direto, bem seco, mas ao mesmo tempo muito poético, que é outra característica que eu acho muito recorrente na obra do Babenco. Apesar de ele lidar com temas fortes, pesados, de uma maneira assim bem contundente, ele nunca abandonou um pouco um lirismo, uma poesia nas obras dele. E uma dele. Dramaturgia mesmo, né? O filme é muito bem roteirizado. Você falou da fotografia, essa parceria dele com Lauro Escorel, que é um diretor que vai acompanhá-lo em vários projetos, no próprio Beijo da Mulher-Aranha e tal. E eu vejo nesse... É um realismo poético, né? Ele vai na veia em termos de ser nu e cru, mas ele traz esse lirismo, né? Tem momentos com uma chocante, porém belíssima cena em que a Marília Pêra amamenta o Pichotti, né? E que entrou para a história do cinema, essa sequência, e a própria sequência final, que a gente não vai entregar para quem não viu o filme, tem muito desse olhar que ao mesmo tempo quer mostrar a vida como ela é, mas tem um encantamento, que é outro ponto muito importante na filmografia do Babenco, um encantamento com a vida, né? Uma busca por essa, até uma poesia no grotesco, né? Por assim dizer. E no caso do Pichotti, a gente vê que é um filme onde a arte imitou a vida e depois a vida, infelizmente, imitou a arte. Né? O ciclo que a história terminou percorrendo na figura do jovem Fernando Ramos da Silva, né? Que viveu o Pichotti, que era um menino de rua, que depois virou ator, que viajou o mundo por conta do sucesso do filme, chegou a fazer novela e tudo, mas terminou voltando para a rua, para o crime, e teve um final trágico. E teve até a história dele retratada num filme, né? Quem Matou Pichotti, o que é bastante irônico, né? É uma história trágica e profundamente brasileira, né? Quer dizer, esse menino que depois virou um homem conheceu o céu e o inferno, né? E infelizmente acabou no inferno, né? Muito triste. Mas tem até uma história curiosa que foi levantada pelo Valdemar Dalenogari, que tem um canal muito legal no YouTube, o Dalenogari Críticas, e ele também é um estudioso profundo do Oscar, da Academia. O Pichotti, quando foi lançado em 1981, o filme foi feito em 1980, mas começou o circuito dele nas salas de cinema em 1981. Ele tinha
tudo para ser o grande vencedor do Oscar. Pelo menos é a teoria que o Daleno desenvolve, e com muita coerência. O filme teria tudo para ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro no Oscar de 1982. Foi extremamente bem recebido pela crítica americana, tanto é que ganhou o prêmio da crítica de Los Angeles, o prêmio da crítica de Nova York. A Marília Pêra foi premiada, era cotada até a receber uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Só que, por um erro de tradução, o comitê brasileiro responsável por inscrever o filme na categoria entendeu errado o termo, teria entendido errado o termo preview, traduziu como pré-estreia, não como prévia ou como sessão teste, e o filme foi inscrito fora do prazo elegível pela academia, que é uma regra que vale até hoje. A academia é bem rigorosa, tem um período determinado que o filme tem que ser exibido em sessão paga durante pelo menos uma semana. Los Angeles ou Nova York. Mas no caso de filme estrangeiro, no próprio país de origem, coisa que não aconteceu dentro do prazo estipulado. E com isso, o Pichote, apesar de ter sido inscrito pelo Brasil na época, não foi considerável elegível por não cumprir esse requisito. E foi o filme que coloca, né, o Hector Babenco no mundo, porque foi um filme que literalmente viajou todos os continentes, foi premiado no mundo inteiro, ele teve uma carreira comercial significativa também, deu uma enorme visibilidade e faria todo sentido que ele fosse ao menos indicado e se não vencedor, né? Foi o Mephisto dos Vabo, naquele né? ano, do filme, quem ganhou foi Mephisto. Do húngaro, né? Que era um filme bastante premiado também, mas eu acho que os dois disputariam ali cabeça a cabeça. Há aquela história, né? De às vezes a males que vem para o bem, de certa maneira, porque o filme seguinte do Babenco vai mais longe do que você supunha. Pois né? O grande sucesso obtido mundialmente, tanto de público e principalmente de crítica, do Pichote fez com que ele realizasse, em 1985, a primeira produção internacional dele, que é O Beijo da Mulher-Aranha, que é uma produção internacional, foi bancada pelos americanos, foi todo rodado em São Paulo, baseado numa obra de um escritor argentino, Manuel Puig, e que tem um elenco assim multinacional, né? William Hurt, americano, Raul Julia, que eu acho que é porto-riquenho. De origem porto-riquenha. Ou de origem porto-riquenha. Mas vivia nos Estados Unidos. Tem também Sônia Braga, que se transforma uma estrela internacional. Né? E O Beijo da Mulher-Aranha, eu sempre me lembro, me marcou, eu vi esse filme no cinema e eu nunca me esqueci. Eu lembro do diálogo até hoje, quando o Molina, que é a personagem do William Hurt, são dois prisioneiros numa mesma cela. O Molina, que é vivido pelo William Hurt, que é homossexual, e a personagem do Raul Julia, que é um militante político. Me fugiu agora o nome dele. Valentim. Então, e o Valentim revoltado, aquela coisa típica de um ativista político, e o outro mais delicado, mais sonhador, e que fica lembrando, contando histórias de filmes que ou existiram ou são inventados por ele, mas a história bem melodramáticos, né? E a história mais recorrente que ele conta é a história dessa Mulher-Aranha, que sempre que ele narra, você vê a Sônia Braga. E aí eu lembro do diálogo que ele diz bem no começo do filme, que ela era assim, meio estranha, algo difícil de descrever. Ela não era uma mulher como as outras, né? Ele sempre começava narrando, né? E o Valentim, meio enfurecido, disse assim: eu já te disse para não fazer nenhuma descrição erótica dessas histórias. Eu tô aqui na seca, né? Uhum. Você sabe que esse papel do Valentim era para ter sido vivido pelo Burt Lancaster, que foi convidado, aceitou, mas acabou ficando doente. Seria um Valentim bem mais velho. Com um ator também extraordinário,
E o Burt Lancaster tinha feito papéis assim, tinha feito há não muito tempo atrás o Morte em Veneza, né? Não, Violência e Paixão. É Dirk Bogarde que faz ele fez Violência e Paixão. Violência e Paixão, tinha feito confundi os dois do Visconti. Atlantic City, do Louis Malle. Mas o que é interessante é o William Hurt deve acender uma vela para o Burt Lancaster todos os anos, porque foi o grande papel, um excelente ator, mas é um papel que ele deu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes, né? Ele deu o Oscar de melhor ator, né? E um papel completamente diferente de tudo que ele havia feito até então. Não, o Lancaster iria fazer o Valentim ou o Molina? O Molina. Ia fazer o Molina. Ele ia fazer o papel do homossexual, e inclusive porque o Burt Lancaster era gay e havia escolhido esse filme para tornar pública a sua orientação sexual. Foi um dos maiores galãs da história do cinema, não pôde assumir publicamente, e o Beijo da Mulher-Aranha seria a forma que ele encontrou. Só que ele ficou doente e acabou não fazendo. E o Babenco me contou essa história, eu fiquei assim, muito surpreso, né? E fiquei imaginando como o filme teria sido, né? Com o Lancaster, que era um ator mais velho, com uma outra escola de interpretação. Sim, seria outro filme, seguramente. Mas uma coisa que me chamou sempre muita atenção no Beijo da Mulher-Aranha, desde a primeira vez que eu vi, é a quebra de expectativas que você vai criando à medida que a história avança. Você vê aqueles dois homens dentro daquela cela, quase um macho alfa, assim, dono latino, de si, né? Seguro, latino, bravo, o outro extremamente delicado. Aí você automaticamente associa a delicadeza do Molina a uma postura mais covarde, até medrosa, e o Valentim o oposto, né? Aquele que vai reagir. Mas ao longo da história você vê que aquele que aparentava ser o frágil toma atitudes extremamente corajosas mais à frente, e o mesmo não se reflete no outro. Você vê essa quebra de expectativa na postura das personagens. O interessante é que o romance do Puig, que havia sido um best-seller na América Latina, feito muito sucesso também nos Estados Unidos, é uma história que se passa num país latino hispânico, né? E justamente a escolha do Babenco de filmar no Brasil, porque era o país onde ele se sentia de fato em casa como artista. Então você tem ali Fernando Torres, você tem ali Milton Gonçalves, Miguel Falabella, Denise Dumont, Miriam Pires, Miriam Pires, que faz o papel da mãe. Quer dizer, você tem um elenco ali incrível de atores brasileiros de apoio, né? E é um filme que, embora seja uma produção norte-americana, ele é uma produção binacional. Sim. Ele foi o primeiro filme brasileiro, né, indicado ao Oscar na categoria principal. Sim, né? E o Babenco também recebeu uma indicação de melhor direção. Pelo filme. Exatamente. Roteiro, né? Eu lembro do William Hurt, quando ele subiu para receber o Oscar dele, no agradecimento, ele botou o Oscar assim no peito e disse: Brasil, saudade. Falou saudade. E o filme foi um inesperado sucesso, de crítica sem dúvida e de público. Né? Ele perde o Oscar ali por Entre Dois Amores, ou Out of Africa, do Sidney Pollack, e Cor Púrpura também estava indicado, que é um outro belo filme, e é um fenômeno, porque até hoje ele é referenciado, não só reverenciado, mas referenciado como um filme muito importante na história das representações de personagens LGBTQI, porque colocou um ator de primeiro time e uma história queer no Oscar de melhor filme. E um papel positivo. Positivo, ele é o herói. Ele é o herói da história. Ele é o herói do filme. E o fato do Hurt ter vencido esse Oscar com um personagem homossexual que é bem mais do que uma figura caricata ou afetada, porque, como você bem disse, ele é o herói, ele é o personagem corajoso, né? Ele é o que coloca a trama em movimento. Foi muito importante nessa época, é um filme muito
reverenciado pela comunidade gay norte-americana. E tem que lembrar, historicamente, 1985, que é o ano que o filme foi lançado, era um ano em que a AIDS tinha sido recém, assim, descoberta, tinha um estigma muito forte em relação à AIDS, né? Chamavam de peste gay, tinha uma série de adjetivos que se referiam à doença extremamente negativos, e havia uma hostilização até da imprensa em geral por conta dessa doença, e o filme chega dentro desse contexto também. E também chega num momento de transição democrática no Brasil. No Brasil, né? No também. Brasil, porque foi assim nos últimos suspiros da ditadura e no início da chamada Nova República. Da Nova República. E é um filme sobre ditadura e sobre regime de opressão, né? Esse filme foi relançado no mercado norte-americano em 2000, isso quer dizer 15 anos após, né, o seu lançamento, por um selo nos cinemas, né? Estou dizendo um selo chamado Strand, que é especializado em filmes para a comunidade LGBTQI. Por isso a importância dele dentro da história do cinema nessa área, né? E depois de ter feito essa primeira produção internacional, Babenco é convidado para fazer um outro filme nos Estados Unidos agora, com uma dupla de atores que era e deve ser ainda o grande sonho de qualquer diretor, né? Fazer um filme tendo Jack Nicholson e Meryl Streep como atores principais do filme. No caso, Iron Weed, que é baseado no livro do William Kennedy, uma história muito pesada, muito triste, que se passa na época da Grande Depressão Americana, dois alcoólatras que tiveram grandes traumas em suas vidas e que se encontram, se conhecem e se reconhecem nesse encontro. Esse livro, né, em português, ele foi lançado com o título de Vernônia. Vernônia, eu lembro muito bem. E demorou um tempo razoável para o Babenco aceitar, né, um convite para fazer um filme falado em inglês. Eu me lembro que numa entrevista que eu fiz com ele em São Paulo, ele contou que foi convidado para dirigir Acusados, que foi estrelado pela Jodie Foster e a Kelly McGillis, que ele recebeu o roteiro de Evita, que depois foi dirigido por Alan Parker, e por ele ser argentino. Na época diz que eles queriam a Meryl Streep fazendo o papel da Evita Peron, e depois Michelle Pfeiffer. Aí ficou a Madonna no final. Ele disse, olha, não tem nada a ver comigo, e ele esperou até surgir este convite, que é de uma história profundamente americana, mas muito anti-hollywoodiana, né? Porque é uma história de cabo a rabo de perdedores. De pessoas que estão no fim da linha. Sim, e a margem da sociedade também, que é outra característica recorrente na obra dele. Que são pessoas que estão realmente à deriva, né? E tanto o Jack Nicholson quanto a Meryl Streep foram indicados ao Oscar de melhor ator e atriz. O filme tem ainda a participação, por exemplo, do Tom Waits, que é o cantor-ator super cult, que faz um papel incrível no filme. Tem uma cena em que ele diz assim: o médico disse que eu tenho câncer. É a primeira vez que eu tenho alguma coisa na minha vida. E com aquela voz característica do Tom Waits, né? Uma voz assim meio cavernosa. O filme tem um tom melancólico e trágico muito forte. E eu acho que foi por isso que o Babenco aceitou fazer. Era um livro que havia ganho o Pulitzer Prize, de um autor muito reconhecido pela crítica literária norte-americana. Não, e ele conseguiu domar Jack Nicholson e Meryl Streep, principalmente o Jack Nicholson, que é um ator que a gente sabe que se o diretor não tiver um pulso firme, ele... será Jack Nicholson. Ele vai ser o Jack Nicholson, ele... com aquele jeito exagerado dele, careteiro dele, mas ele está extremamente contido. E você vê que ali foi a mão do diretor segurando a rédea. Eu diria até que é um dos melhores trabalhos dele de composição do Jack Nicholson. Embora esteja lá aquela persona que a gente conhece, é contido, né?
Ele faz muito bem o papel de si próprio, mas ali ele está contido. E esse sofrimento... Essa dor que ele carrega é muito forte. Francis Fallon, o nome do Francis Fallon, do personagem dele. E é um filme difícil, não é um filme fácil de ser assistido. Tanto que não foi um sucesso de público, mas é um filme que, no meu parecer... É um dos grandes filmes do Babenco. E que é um dos grandes filmes dos anos 80. E da carreira desses dois atores também. Mesmo que você coloque em perspectiva, e olha que o Jack Nicholson e Meryl Streep tiveram grandes papéis ao longo de suas carreiras, mas o trabalho deles em Ironweed está entre os 5 melhores trabalhos dele em toda a carreira. E são de quebrar o coração, assim, são dilacerantes. E aí depois de Ironweed ele faz mais uma produção americana, mas rodada no Brasil, rodada próxima a Belém, ali do Pará, que é produzido pelo Saul Zaentz, que vinha do grande sucesso de Amadeus, né, um dos produtores mais queridos e festejados do cinema independente americano, que é o Brincando nos Campos do Senhor, com um elenco quilométrico e estelar, tanto de atores americanos como de atores brasileiros. Tinha o John Lithgow, Kathy Bates, Daryl Hannah, Aidan Quinn, Tom Berenger, Tom Waits, e do Brasil tinha o Zé Dumont, tinha o Stênio Garcia, era muita gente. Muita gente. É um filme grandioso e muito intimista e igualmente perturbador, né? Porque os personagens norte-americanos que são missionários, né, cristãos nos Campos do Senhor, que é a Amazônia, enlouquecem, né? Exato. E tem todo um processo de aculturação da personagem do Tom Berenger, que vira um índio. E que tinha etnicamente origem indígena, mas tinha esquecido que tinha, né? Exato. E eu lembro, eu escrevia para um jornal de Teresina na época, o Jornal da Manhã, e a gente recebeu um convite, o jornal recebeu um convite da produção do filme para acompanhar um dia de filmagem nos arredores de Belém, né? E o jornal me mandou na época. Eu me lembro que eu cheguei lá numa quinta-noite, visitei o escritório da produtora, um escritório que eles montaram lá, o Francisco Ramalho Júnior, que é um dos produtores do filme, para acompanhar na sequência um pouco das filmagens. Só que justamente naquele fim de semana que eu cheguei, o Babenco foi às pressas para São Paulo, onde foi diagnosticado o linfoma dele, e aí eu não pude conversar com ele, conversei com Francisco Ramalho Júnior, e não cheguei a ver nenhuma filmagem com o elenco principal, porque como ele não estava lá, eles não quiseram atrasar a produção, fizeram o diretor de segunda unidade fez algumas imagens complementares, assim, para não perder o trabalho da equipe naquele fim de semana. E aí, na sequência, pouco depois, a gente ficou sabendo da doença dele, do longo tratamento que ele terminou tendo que fazer na sequência ao longo dos anos seguintes. E é um filme que, para muitos, eu já li isso mais de uma vez, foi o que equivalente ao processo infernal vivido pelo Francis Ford Coppola durante as gravações de Apocalipse Now, foi para o Babenco filmar o Brincando nos Campos do Senhor na Amazônia. E tanto do ponto de vista das dificuldades, digamos, logísticas e elenco internacional, quanto o que ele estava vivendo na vida pessoal dele, né? Sobretudo com a saúde. E isso se estendeu por quase 10 anos, tanto é que o filme que ele vem a fazer depois é de 1998, e Brincando no Campos do Senhor é um filme que fracassou nas bilheterias. O filme, apesar de ter sido bastante elogiado pela crítica, realmente é um grande filme em todos os aspectos, mas não encontrou lugar junto ao público. Ele não teve o retorno financeiro, diferente de Apocalipse Now, que se esperava do filme. Mas, independente dessa questão, o Babenco levou os 8 anos seguintes se tratando, né? Fez vários tratamentos, cirurgias, e vem a fazer o seu filme seguinte somente em 1998,
O Coração Iluminado, que é a primeira parte de uma trilogia autobiográfica que ele desenvolveu. É um filme que conta uma história que tem muitos elementos da própria vida dele. Ele volta, ele adulto, né, o alter ego dele adulto, volta a Buenos Aires e relembra a juventude, um grande amor da juventude. Ele volta para o enterro do pai. E aí você vê a primeira parte dessa trilogia de revisita à sua própria história, ao seu passado, como se tentasse se conectar um pouco com essas memórias, com essas lembranças. É um filme que fala sobre família, sobre retorno, sobre memória, paixões. Tem um trabalho incrível da Maria Luísa Mendonça, que faz o papel de uma mulher argentina, falando um espanhol extremamente bem articulado. É um filme muito bonito. E tem a Xuxa Lopes também, que era a esposa dele na época. E que faz a protagonista na fase tardia, digamos, do personagem. E eu gosto, acho que é um filme que tem altos e baixos, né? Mas é um filme que arrebata justamente porque a gente sabe que está ali vendo muito, embora seja um alter ego, não seja a história do Babenco propriamente dito, está vendo muito da história dele. E é uma espécie de ajuste de contas com a identidade argentina, portenha, né? Exatamente. E o médico que tratou o Babenco ao longo de todo esse período do linfoma, ficaram muito amigos até a morte do Babenco, Drauzio Varela. Drauzio Varela lança em 1999 um livro onde ele relata o trabalho dele como médico do presídio do Carandiru, o Estação Carandiru, que foi um grande sucesso editorial no final dos anos 1990. E o Babenco, de quem ele era muito amigo, termina adquirindo os direitos desse livro e adapta para o cinema em 2003 e lança o Carandiru, que fala justamente... São várias histórias que vão se entrelaçando dentro daquele grande presídio, culminando com o massacre de Carandiru, onde mais de 100 detentos foram assassinados pela polícia. E o Babenco, com esse filme, faz as pazes com o público, digamos assim. Sucesso, porque o filme, na época, fez mais de 5 milhões de espectadores no cinema. Foi o primeiro grande sucesso assim, de público da chamada retomada, né, a ultrapassar essa barreira dos 5 milhões de espectadores e deixou o Babenco novamente em alta, né? Foi um filme bem marcante para a época. E um filme que traz ali no elenco muitos dos atores que se tornariam protagonistas aí do cinema, da televisão brasileiras, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Rodrigo Santoro, fazendo o papel de uma travesti, a Lady Di, e Caio Blatt, enfim, é um elenco multiestelar. E o Luiz Vasconcelos, né? Luiz Carlos Vasconcelos, que faz o Drauzio, né? O Drauzio. É um filme coral, né? Sim. E episódico, porque você tem os personagens que estão presos e a gente vê um pouco das histórias e dos caminhos que os conduziram até o presídio. E culminando com uma sequência espetacular que é a do massacre, né? Na época o filme fez muito sucesso, porque era muito recente na memória coletiva do país o que tinha acontecido. Virou minissérie da Globo depois. Isso, né? Foi reeditado sob forma... Primeiro de minissérie, depois teve um complemento, né? Complemento, outras histórias do Carandiru. Eu lembro, não tem nada a ver diretamente com o Carandiru, mas na época que o Beto Bran lançou Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, eu vi uma entrevista do Gero Camilo. Camilo, isso. E a repórter perguntou a certa altura para ele qual teria sido o ápice da carreira dele como ator no cinema. E aí ele disse assim, num tom meio jocoso e tudo, disse... Eu beijei Rodrigo Santoro na boca. Que ele é o marido da Lady Di, Carandiru. E é um filme, como você mesmo disse, né? Um filme que
fez muito sucesso, ganhou muitos prêmios, por exemplo, no Festival de Havana, né? Filme que foi indicado para o Brasil para disputar uma vaga no Oscar. E de novo devolve, né, essa relação do Babenco com a marginália, com a bandidagem, digamos, né? Presente no Beijo da Mulher-Aranha, no Lúcio Flávio, no Pichote. E o recoloca dentro desse universo penitenciário também, do sistema penal. E aí, depois de Carandiru, em 2007, ele faz aquele que é a segunda parte dessa trilogia revisionista da própria vida do diretor, que é O Passado, mais uma vez rodado na Argentina, assim como o Coração Iluminado, baseado num livro do Alan Pauls, um escritor argentino também, muito bom escritor, por sinal, e um elenco assim globalizado, né? Tem o Gael Garcia Bernal, tem o Paulo Outram, que faz uma participação especial, foi até o último trabalho do Paulo Outram como ator. O Passado é outro filme que revisita essa herança ou essa lembrança, essa memória portenha do diretor. E o Passado, ele tem um pouquinho de Todas as Mulheres do Mundo, né? Sim, pouco. Esse personagem que é sedutor, é apaixonado, é um personagem que vive intensamente seus relacionamentos amorosos. Tem a questão do cinema também. Sim, tem uma sala de cinema que é sempre aparece na história. E eu penso que o Babenco se viu também muito nesse personagem, embora seja um personagem ficcional, de um romance pré-existente, é autobiográfica na medida em que reflete muito da geração e das aventuras e desventuras existenciais e amorosas do próprio Babenco, né? E depois desse filme ele passa mais um longo período, quando a doença volta com mais força. Ele vem a fazer o seu último filme em 2015, o filme é lançado em 2016, justamente no ano que ele vem a falecer, que é O Meu Amigo Hindu, que fecha essa trilogia revisionista da vida dele e que tem à frente do elenco William Dafoe. O filme foi rodado também no Brasil e o William Dafoe é o alter ego dele no filme. Ele é coprodutor do filme? Ele é coprodutor também do filme, e é um filme irregular, assim como foi o Rei da Noite, por razões distintas. O Rei da Noite porque era um jovem artista em início de carreira, ainda se descobrindo, e no caso do Meu Amigo Hindu, era um diretor já maduro, já dono da sua visão de mundo, de seu jeito de filmar e tudo, mas já bastante debilitado por conta da doença. E é um filme que traz no papel principal feminino a Bárbara Paz, Sim, então companheira dele, e que, no meu entendimento, agora, né, depois de ter visto ambos, é um filme que deveria sempre ser acompanhado do documentário Babenco. Do documentário Babenco, assinado pela Bárbara Paz. Eu acho que o documentário fecha, ele preenche as lacunas do Meu Amigo Hindu. A própria Bárbara disse, eu gravei um podcast com ela e ela falou que começou meio que de brincadeira. O próprio Babenco, e isso você vê no documentário que ela fez, o Babenco dá aulas até de direção para ela, como ajustar foco, como posicionar a câmera e tudo. E ela disse que foi o William Dafoe que a estimulou a documentar, a fazer algo sério daquilo. Não ficar só no registro pessoal para guardar de lembrança, né? E você vê que isso é mais uma prova da estreita relação que o Babenco conseguia estabelecer com as pessoas com que ele trabalhava, né? Ele era uma pessoa intensa, né? Com um gênio muito forte, extremamente crítico em relação a si próprio, em relação ao cinema de seu tempo, o cinema brasileiro, a tudo. Ele não era uma pessoa fácil, não. Agora que você falou isso de ele não ser uma pessoa fácil e tudo, eu lembrei de uma fala do próprio Babenco do sucesso alcançado com O Beijo da Mulher-Aranha.
O William Hurt também é outro ator que dizem era um ator muito difícil de se trabalhar. E o Babenco teve muitas brigas com o William Dafoe durante as filmagens de O Beijo da Mulher-Aranha. William Hurt, aliás. Os Williams. Eles terminaram fazendo as pazes depois, e o Babenco disse que foi um inferno trabalhar com o William Hurt, mas que ele adorou cada minuto e faria tudo de novo. Existem pessoas que são ardidas, né? Ardidas porque não esperam pouco de todos os processos. Se cobram muito, Se cobram muito. E eu acho que o Babenco deixa um conjunto de obra muito significativo. Alguns dos filmes brasileiros mais importantes da história são dele. E são filmes brasileiros, né? E ele é um diretor que mesmo quando o resultado era irregular, são filmes notáveis em vários aspectos. E por isso tão caro à nossa cultura cinematográfica. Não, e ele deixou uma obra que sempre será lembrada, uma obra extremamente marcante e fundamental, não só dentro da filmografia, da cinematografia mundial, mas em especial da cinematografia brasileira e latino-americana. E como é dito numa certa altura de Nomadland, que é uma frase que eu gosto muito, se alguém é lembrado, alguém vive, né? Se você é lembrado, você vive. Então, a obra do Babenco viverá sempre, porque sempre será lembrada. Relevante, né? É isso. É a relevância do que ele deixou para trás. Obrigado, Paulo, por mais essa conversa. Obrigado a você aqui e até o próximo Cinemarden.